Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 17 de maio de 2024, sétima semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Pedro Liu Wen-Yuan, catequista chinês estrangulado por seguir Jesus. Início do século XIX, China. Por ser cristão, ele foi preso e levado para Pequim, onde a morte o aguardava por anunciar Jesus Cristo. Mas alguns amigos conseguiram libertá-lo. Novamente, em 1814, ele foi preso e exilado na Mongólia, entre os tártaros, e foi vendido como escravo a um tártaro que fez passar 10 anos em sua dura escravidão. Quando adoeceu, seus amigos o libertaram novamente e ele pôde voltar para casa em 1827. Levado perante o tribunal, ele confessou mais uma vez que a sua fé em Cristo Jesus e foi condenado e estrangulado, que foi esse ato realizado nessa morte, esse martírio, em sua aldeia, em Kongticheu, em 17 de maio de 1834. São Pedro Liu, rogai por nós. Primeira leitura, em Atos dos Apóstolos, capítulo 25, versículo de 13 a 21. Nós vamos ver um momento onde Paulo apela às autoridades romanas para que seja julgado não em Israel, mas que seja julgado em Roma, cumprindo assim a vontade do Espírito Santo, que já teria lhe alertado, falado que ele precisaria, o Espírito Santo, que ele fosse para Roma testemunhar. Então, a condição que ele foi para Roma, talvez Paulo não imaginasse que seria preso, acorrentado, mas, de qualquer forma, ele cumpriu a vontade de Deus quando ele apelou para Roma e assim terminou o seu ministério por lá. Naqueles dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia e foram cumprimentar Festo. Como ficassem alguns dias aí, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo. Então nós temos aí duas autoridades romanas, né? Então, Festo, que estava lá exercendo a sua autoridade, junto ao povo de Israel como administrador, e chegou uma visita para eles, que Agripa e Berenice. Então, Festo falou, está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando eu estive em Jerusalém, os sumos sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram acusações contra ele e pediram-me que o condenasse. Mas eu lhes respondi que os romanos não costumam entregar um homem antes de que o acusado tenha sido confrontado com os acusadores e possa defender-se das acusações. Eles vieram para cá e no dia seguinte, sem demora, sentei-me no tribunal e mandei trazer o homem. Seus acusadores compareceram diante dele, mas não trouxeram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a sua própria religião a respeito de um certo Jesus que já morreu, mas que Paulo afirma que está vivo. Eu não sabia o que fazer para averiguar o assunto. Perguntei então a Paulo se ele preferia ir a Jerusalém para ser julgado lá. Mas Paulo fez uma apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo de Augusto, imperador. Então ordenei que ficasse preso até que eu pudesse enviá-lo a César. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui também nós temos um relato romano, científico, histórico. Então é documento romano também, possível de ser estudado por qualquer historiador cientista sobre a ressurreição de Jesus. São vários relatos
Romanos, são várias atas e livros que constatam esse fato de que Jesus teria ressuscitado naquela época. Mas aqui vamos nos ater, né, ao fato de Paulo estar cumprindo a vontade de Deus. Não é a vontade de Paulo que ele está fazendo. Eu tenho certeza que Paulo jamais gostaria de ir para Roma preso, acorrentado, como um prisioneiro. E isso talvez não lhe tenha passado pela cabeça. Mas foi assim que o Senhor fez com que acontecesse a sua vontade. Esse homem sendo preso, acorrentado e chegado nesta condição de prisioneiro em Roma, transformou aquele local, né? Transformou completamente aquela região com seu testemunho em Jesus Cristo e nos trouxe a igreja como nós a conhecemos. Igreja Católica Apostólica Romana, que teve o seu início, né, sua cátedra, o seu primeiro papa, que também Pedro segue para lá também na mesma condição, né? Chega lá e também é preso, também é martirizado, ele é morto. E então a igreja se constitui a partir de Roma e do jeito que nós conhecemos até os dias de hoje. Nosso santo de hoje também, Santo São Pedro Liu, o Wen Yuan, ele também não esperava tudo isso que lhe acontecer. Esse homem ficou muito tempo preso, perseguido, né, justamente por anunciar a Cristo Jesus. Eu tenho certeza, ele era um homem casado, tinha filhos, leigo como eu e você, só que ele era catequista, veja só, catequista. E por ser catequista, acabou sendo morto por anunciar e testemunhar Jesus Cristo. O responsório de hoje é o Salmo 102. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. Bendizei a minha alma ao Senhor e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus. E é lá, Senhor, que nós queremos colocar as nossas orações hoje, as nossas súplicas, a nossa adoração ao vosso nome, intercedendo agora pela nossa casa, pelo nosso filhos e filhas e pela nossa família. Vem, Senhor, com o vosso Espírito, dai-nos ânimo novo para testemunhar o teu Evangelho, assim como fez Paulo, o seu filho, e também como fez São Pedro Liu, Wen Yuan. Evangelho. O Evangelho de hoje está em João, capítulo 21, de 15 a 19. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se a seus discípulos. Então nós estamos falando aqui depois de Jesus ressuscitado, né? Ele ressuscitou e manifestou-se a seus discípulos. E depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que a estes? Pedro respondeu: Sim, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então lhe devolveu a seguinte resposta: apacenta os meus cordeiros. Disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, sim, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez, perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovens, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outros o te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando
com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedro, tu me amas? Ao repetir 3 vezes, o Cristo coloca Pedro, então, e também na sua missão, apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros, significa seja um papa, seja, né, o líder dessa igreja que eu deixo agora, após a minha ressurreição. É sobre esta igreja, Pedro, que eu vou derramar o meu Espírito Santo e você vai ser o primeiro administrador dessa empresa, o primeiro papa dessa empresa, perdão, desta igreja, né? O primeiro papa. E nesta sucessão papal é que vai acontecer a igreja até o fim dos séculos. Então, nós estamos diante de uma verdade bíblica. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois o próprio Cristo ressuscitado pergunta a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Ele não perguntou a um outro, ele perguntou a Pedro, né? Destacando Pedro entre os demais. E nós sabemos que tudo isso que Jesus falou sobre ele aconteceu. Pedro também acaba indo para Roma, e lá em Roma é conduzido ao martírio, né? Assim como Paulo, em busca da consolidação do Evangelho e de Jesus Cristo para todo o mundo, para as nações. Por isso que a igreja se fortalece em Roma, porque também o nosso Papa, Pedro, o primeiro Papa, foi lá que está seu túmulo, é lá, de Roma, que surge então a força da igreja. E a igreja permanece assim, a cristandade toda era em função de Roma, né? Roma passa a ser o centro do mundo desenvolvido. Foram, depois de Jesus, mais 4 séculos de uma Roma unida, de uma Roma forte ainda, que veio o seu declínio político, né, por volta do século V, século VI. E depois ali continua sendo Roma o centro da fé cristã, a cristandade até os anos 1300. Roma também é a parte que une toda a Europa, né, todo o mundo, até então que acontece as revoltas dos reis e tiram da igreja essa participação no direcionamento das nações, né, onde os estados começam a se proclamar laicos e afastam a igreja. Aí vem a Revolução Francesa, aí vem, antes disso, o protestantismo e tudo mais, e o mundo como nós conhecemos até os dias de hoje. Mas ao proclamar a Igreja Católica, Apostólica, católica quer dizer universal, apostólica, que vem dos apóstolos, romana, significa então, está tudo ligado ao Evangelho de hoje, às leituras de hoje, né? Ao fato de ter em Roma levado Paulo, né? E lá ele foi martirizado, e em Pedro também, que em Roma tem o seu martírio, e dali começa o grande impulsionamento da Igreja Católica em Cristo Jesus para todo o mundo. Por isso te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nesta semana onde nós oramos pela unidade da Santa Igreja, né, em busca da profecia, que nos fins dos tempos haverá um só pastor, um só rebanho. Então, clamamos a Deus agora por misericórdia, pela ação do Espírito Santo, que nós cristãos estejamos unidos nesse nome poderoso, que é o santo nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes, o nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja você também um evangelizador. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, este ensino, para que mais corações estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus. Amém. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.